GP da farsa da Fórmula 1. Isso mesmo, o não GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado na semana passada, deixa uma marca vergonhosa para a história da maior categoria do automobilismo mundial. Com 4 voltas em fila indiana, pace car na pista e com o regulamento debaixo do braço, o diretor esportivo da Fórmula 1, Michael Masi, colocou Verstappen, Russell e Hamilton no pódio mais patético da temporada e pior, com a validação dos pontos para o campeonato. Sem cartolagem, Marcos Camargo, jornalista do site R7 Auto Show, apresenta os automóveis mais vendidos do mês de agosto e fala também sobre o segmento de seminovos e usados. Avanços na eletrificação implicam no fim dos motores a combustão? Quem tem a resposta para essa pergunta é Henrique Pereira, com uma análise bem objetiva sobre os diferentes sistemas de propulsão dos veículos. E Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, comenta a real importância dos salões do automóvel aqui no Brasil e no exterior. O preço da gasolina não para de subir e em pelo menos 3 regiões do país já supera a casa dos R$7. Eu sou Alex Sulfo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no programa dessa semana, nós vamos acelerar na contramão da decisão equivocada do diretor esportivo da FIA, Michael Masi, que no último final de semana manchou uma das páginas da história da Fórmula 1, 71 anos de história. Acompanhe comigo a matéria que foi ao ar no Jornal da Manhã nessa semana, no dia seguinte ao GP da Bélgica. Agora a Fórmula 1, após muita chuva, horas de espera e apenas 4 voltas, é isso mesmo, 4 voltas esse domingo, Max Verstappen foi declarado o vencedor do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Aqui nos estúdios, ele, Alex Sulfo. Alex, essa decisão não agradou muito os fãs do automobilismo e é uma prova que entra para a história pela porta dos fundos, não é, Alex? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriane. Bom dia também quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pela porta dos fundos como uma grande vergonha na história do automobilismo mundial, Thiago. E eu não digo vergonha simplesmente pelo cancelamento da prova, mas pela maneira que isso aconteceu, pela maneira que o diretor esportivo da FIA resolveu fazer uma corrida que não existiu. Não existiu o GP da Bélgica. A prova foi reiniciada algumas vezes, teve bandeira vermelha. O cancelamento de uma prova que é sujeita a uma preocupação muito grande pela segurança dos pilotos é totalmente factível. Já aconteceu na história da Fórmula 1 5 vezes isso, até por conta da chuva. Em 91, as mais recentes, em 91, na Austrália, os carros percorreram só 14 voltas. Aconteceu também em Mônaco, em 84, quando Ayrton estava para vencer a prova e com menos de 75% da prova realizada, os pontos são considerados só 50%. O que a gente viu nesse final de semana poderia ter sido previsto com antecedência, até porque o sistema de meteorologia ele é impecável na Fórmula 1. Os caras gastam muita grana, não só a FIA, como as equipes também, para ter essa previsão. Então era só fazer o que aconteceu em 2019, como teve aquele tufão que chegou na pista no sábado, ou seja, o GP do Japão não teve nenhuma atividade em pista no sábado e simplesmente colocaram a classificação para o domingo de manhã. O mesmo poderia ter acontecido agora nesse final de semana. Teve a W Series, teve Porsche Cup, teve Fórmula 3 e isso aconteceu exatamente nas janelas de pista seca ou com pouca chuva. No próprio domingo de manhã aconteceu sem problema algum a corrida da Porsche Cup e também da Fórmula 3. O gatilho para essa coisa toda maluca que aconteceu, eu acho que mexeu com a cabeça do Michael Masi, que é o diretor esportivo da FIA, foi o acidente do Lando Norris durante a prova de classificação, quando ele já tinha sido advertido pelo Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, que dizia que a pista não estava em condições e que ele deveria aguardar mais. Ele não fez isso e o acidente foi muito feio, poderia ter causado inclusive uma fatalidade na pista. Quando chegou no domingo, bandeira vermelha numa sequência, os torcedores
torcedores que estavam presentes em Spa-Francorchamps esperaram 3 horas e todo mundo sabe, a região das Ardenhas, da Serra das Ardenhas, é uma região de chuva. Sempre acontece chuva nessa época. Ela é o maior circuito da temporada, com 7 quilômetros, e passa por 4 cidades, por Spa, por Francorchamps, Stavelot e Malmedy. Então foi um erro estratégico e falta de coragem. O próprio Hamilton, heptacampeão mundial, declarou que essa corrida foi uma farsa. E foi mesmo uma farsa. Os carros largarem alinhados em fila indiana com safety car e com o regulamento debaixo do braço, o diretor esportivo considerar uma corrida que aconteceu, foi realmente vergonhoso, Thiago. Sim, e esperando que uma corrida que não seja uma farsa, não é, Alex? O Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, como é que está a expectativa? Então, a expectativa é muito boa e esse é um caso até muito próximo do que acontece na Austrália todo ano e que acontece também em Spa. O GP Brasil Fórmula 1, ele ficava no início da temporada, uns anos atrás, e para fugir dessas águas de março, foi transferido para o final do ano e até concluindo alguns campeonatos mundiais de Fórmula 1. O governador do estado de São Paulo, o prefeito e o promotor haviam pedido que a prova fosse transferida do dia 6, 7 para o dia 13 e 14 para pegar aquele feriadão do dia 15 de novembro. Aconteceu e teremos a BEMOS Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que na verdade agora é Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, Thiago. Bom, então depois de não acelerarmos no não GP da Bélgica, eu recebo aqui nos estúdios da Panflix Marcos Camargo, do site R7 e do Auto Show. Marcão, seja super bem-vindo aqui aos nossos estúdios, meu amigo. Ô Alex, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui de volta. Você já esteve com a gente, mas não aqui nos estúdios. O que você achou dos estúdios? Exatamente, os estúdios aqui, a estrutura é muito legal, né? Estrutura de TV, gostei bastante, toda a equipe de parabéns. Bem diferente da estrutura que a gente viu na FIA, nessa última corrida. O que você achou dessa corrida, Marcão? Pois é, Alex. Dessa não corrida, né? Uma corrida de 4 voltas só, uma chuva forte, né? Os pilotos disseram que não tinha visualização e não tinha mesmo. Qual que seria o ideal? Cancelar, né? Não cancelaram e a gente viu tudo aquilo que aconteceu aí ao longo da corrida, a não corrida, a corrida que não teve. E com validação de pontos, com pódio, bem ridículo. Mas o que nós vamos falar aqui hoje são números positivos do mercado que começa a recuperar e com uma recuperação muito mais forte do que aqueles carros lá da Fórmula 1. Marcão, como que está o mercado hoje? A gente passou aí por uma crise muito forte ano passado, você já esteve comentando isso com a gente, o mercado começou a se recuperar e o que a gente pode esperar hoje desse mercado automotivo? Exato, o mercado, Alex, ele está ali entre 175 e 180 mil unidades por mês e a gente está vendo um domínio, né, da Fiat, por exemplo, no segmento dos carros de entrada. A gente está vendo que está faltando muita peça, muito componente, então Gol, Sandero, Voyage, Onix, que eram carros que estavam na frente, hoje eles nem aparecem no ranking dos mais vendidos. Isso por conta também da falta de semicondutores? Na verdade é por conta disso. Aí as montadoras acabam privilegiando produzir os carros mais caros, que têm ali os mesmos componentes, e os nossos compactos acabaram saindo um pouco do ranking dos mais vendidos. Você tem esse ranqueamento pra gente? Tem, olha, no mês aqui de agosto, né, que foi um mês bem cheio, sem feriados e tudo, a Fiat Strada, o modelo mais vendido no mercado brasileiro, foram 8.046 unidades. O segundo, outro Fiat Argo, 7.327 unidades. O terceiro, outro Fiat Mobi, com 6.208 unidades. O quarto foi o Hyundai HB20, ele ficou com 6.136 unidades. Então, esse é o ranking aí que mudou muito em relação ao que a gente via aí há anos atrás, né? E continua faltando carro zero no mercado, Marcão? Continua, Alex. Tem carros que a gente tem em fila de espera aí de 6 meses, 8 meses. Tem montadora que ela nem está fechando mais pedido para alguns carros para entregar esse ano, porque ela diz, esse ano eu não tenho como produzir esse volume. Por exemplo, a Toyota Corolla não tem como você pedir mais, mas o Corolla Cross, que é mais caro, e eles estão vendendo bem o Corolla Cross, você consegue pedir esperando um pouquinho para chegar. Bom, então a gente pode ver aí no mercado 2 grandes gatilhos para o crescimento do mercado de seminovos e usados. Primeiro, a pandemia, que esse cara que não tinha interesse em ter o seu automóvel, usava ou transporte público, ou mesmo os transportes por aplicativos, ele resolveu comprar um carro de entrada para ele, né, para ter a mobilidade com isolamento social. E outro, então, a falta de carro zero. Tanto é que, por exemplo, o Fiat Mobi, ele não aparecia entre os mais vendidos, e ele está entre os 5 mais vendidos, é um dos carros mais baratos do mercado, né? Olha que incrível. E a gente pode esperar, então, Marcão, que
esse crescimento tão grande que teve nesses últimos 18 meses do seminovo e usado é uma tendência ou é pontual mais por causa da Covid-19? É pontual por conta da Covid, mas a gente está percebendo o seguinte, nesses carros aí mais usados, quem vai vender está conseguindo vender em média só 4% abaixo da tabela. Quanto mais novo é o carro, mais perto da tabela a pessoa consegue vender o carro. Impressionante, né? Nos carros, por exemplo, mais novos ali de 2018 a 2021, a fabricação, o preço médio de venda é 2% abaixo da FIPE. É muito próximo da tabela, isso nunca aconteceu antes. E o que a gente pode esperar, então, ano que vem? Vamos dizer que a gente tem uma retomada do mercado, que voltem os semicondutores, ou seja, que a gente não tenha mais esse gargalo da indústria com falta de peças e que também que a pandemia deu uma recuada. A gente pode esperar um avanço da indústria automotiva? Tem dois caminhos aí que é bem interessante a gente analisar. Primeiro, essa questão da falta de peças. As montadoras estão preferindo produzir carros mais caros, com mais tecnologia e ticket mais alto. E esses carros aí, os compactos que a gente vê, Onix, por exemplo, o Sandero, os carros pequenos, eles devem perder mais espaço e a gente deve ter cada vez mais SUV. Há quem diga que isso não vai mudar. As montadoras querem o ticket mais alto e elas vão continuar produzindo. E tem gente que diz que vai normalizar, porque o mercado brasileiro não é um mercado onde as pessoas compram um carro com ticket muito alto. A maioria ainda compra o carro compacto. Então, tem gente que diz que vai voltar ao normal, mas isso só no final do ano que vem, por conta dessa falta de peças. Uma loucura. E a gente viu muito reflexo disso, que você fala da ponta da pirâmide, com o fechamento da fábrica da Ford, que só importa agora, e carros lá em cima mesmo, carro do mercado premium, fechamento da fábrica de Iracemápolis, agora a Mercedes também só importa carros, a Audi parou a construção da sua fábrica, do seu parque fabril, também no Paraná, também só importando carros. Exato. A gente espera que essa tendência, aliás, na verdade, a gente espera que isso não seja uma tendência e que esses incentivos do governo, que acreditar realmente no nosso país, a credibilidade, o risco Brasil diminua para a gente poder ter novamente carros sendo fabricados aqui, né, Marcão? Depende de uma série de fatores, as reformas, mas a recuperação da economia. É que no momento a economia está se recuperando mais rápido do que o mercado consegue entregar carros. Mas a partir do momento que isso vá tracionar, a gente espera que volte e a produção eleve de novo para atender a demanda. Por enquanto, está bem difícil. Valeu, Marcão. Super obrigado por ter você com a gente aqui nos estúdios da Panflix. Obrigado, Alex. Valeu. O crescente processo de eletrificação dos veículos coloca em risco a continuidade de fabricação de motores a combustão? O nosso craque Henrique Pereira entra agora em campo com todo o seu expertise para abordar esse tema aqui no programa. Vamos lá, Henrique. A longo prazo, isso pode acontecer? O fim dos motores a combustão? Alex, hoje é muito comum se ouvir que o futuro da mobilidade passa pela eletrificação, o que é a mais pura verdade. Mas isto não significa o fim dos motores a combustão interna de imediato ou mesmo a médio prazo. Vamos lembrar que entre a substituição das carroças e carruagens movidas por animais, os cavalos, por veículos motorizados, passaram-se 1/4 de século, período em que estas duas tecnologias coexistiram pacificamente, sendo que um estudo americano mostra que o custo de se manter um cavalo ao longo de um ano naquela época era de $200, enquanto o custo de um veículo movido a gasolina não passava de $35 por ano. Existia uma grande vantagem na substituição e mesmo assim passaram-se 25 anos. Como fica então, Henrique, a convivência da eletrificação com os motores a gasolina ou etanol? Qual será o papel dos motores elétricos nesse contexto da mobilidade urbana? Ao que tudo indica, os veículos elétricos terão um papel importante nos próximos anos. Mas daí, substituírem totalmente os motores a combustão, existe uma longa distância, especialmente nos países emergentes. Os motores elétricos e a combustão interna seguem juntos por um longo período. As mudanças devem ser cadenciadas, porque por um lado a eletrificação está em implementação, requer desenvolvimento de novas vias, novas formas de geração de energia e infraestrutura para recarregar os carros. Por outro lado, a indústria automobilística está toda fundamentada na produção dos veículos a combustão interna, necessitando uma mudança radical nas formas de produção. Os veículos elétricos ainda são caros e precisam de escala
escala de produção para ratear o seu custo, e isso também leva tempo. Henrique, existe alguma aplicação dos motores a combustão que seja fundamental mesmo? Alguma situação onde os elétricos não sejam os mais indicados? O aumento da oferta de motores elétricos e as restrições legais que os países estão impondo aos motores a explosão é relativo, uma vez que ainda existem aplicações que os elétricos não conseguem substituir, os movidos a gasolina, etanol ou diesel. É o caso dos veículos usados no transporte de cargas de longas distâncias, os caminhões, aqui no Brasil. Já na Europa, em alguns países, tem data marcada para proibir a venda de veículos a combustão. Dessa forma, o desenvolvimento de carros movidos a bateria está crescendo rapidamente. Resta saber se a infraestrutura de geração, distribuição de energia limpa também está se desenvolvendo na mesma velocidade. De nada adianta forçar a produção elétrica se a geração de energia ainda é a carvão, térmica ou mesmo nuclear. No momento atual, me parece que os híbridos chegam com mais força que os elétricos, não é isso? Sobre os híbridos, que falamos aqui no Máquinas na Pan há programas atrás, com 2 motores, um elétrico e um a combustão, serão cada dia mais comuns. E pode-se dizer que é uma transição entre os veículos movidos por motores a combustão para veículos totalmente elétricos, com a vantagem de produzirem de forma inteligente a sua própria energia para carregar as suas baterias. O processo de eficiência energética já provocou muitas mudanças nos motores a combustão. A gente pode esperar mais alguma evolução? Antes do motor a combustão interna se aposentar definitivamente, ele ainda vai evoluir bastante, ficando mais limpo, mais leve e mais eficiente, utilizando tecnologias novas e algumas já aplicadas. Por exemplo, a diminuição dos motores, o downsizing, já é uma realidade. A injeção de gás e água junto com combustível para reduzir emissões já tem estudos bastante avançados. Desativação de cilindros, motores V8 trabalhando apenas com 4 cilindros, já está em produção. O uso de materiais mais leves, como o plástico, por exemplo, para diminuir o peso do motor e, por consequência, o peso do veículo. Turbinas variáveis, que trazem ganhos de desempenho e eficiência em diferentes condições de funcionamento. Taxa de compressão variável, para aumentar a eficiência e poder utilizar melhor de diferentes combustíveis, álcool e gasolina. Redução de atrito, diminuição do número de componentes, uso de componentes elétricos como bomba de água elétrica, bomba de óleo elétrica, direção elétrica, entre tantos outros. Ciclos alternativos ao Otto e ao diesel, que já vem sendo aplicado em alguns motores, o ciclo de Atkinson, e o gerenciamento térmico da temperatura do motor, não só da água, mas também como do combustível, para que você tenha uma melhor eficiência. E ainda o uso de micro-ondas, não esse que você tem da cozinha, mas no lugar das velas, para poder ter uma maior eficiência na combustão. Isso é o futuro do motor a combustão, que ainda está por vir. Suas considerações finais, meu amigo. Qual que é o resumo da ópera? Ainda teremos algum tempo entre os atuais motores de combustão elétrico e os futuros elétricos, passando pelos veículos híbridos. Faça a sua próxima compra tranquilamente. Ainda vai levar alguns ciclos até que você compre o seu carro elétrico eficiente, com autonomia e barato. Um grande abraço, até o próximo programa. Enquanto a discussão pelos motores a combustão ou elétricos acontece, dados da ANP mostram que o litro da gasolina já passa de R$ 7,00 em pelo menos 3 regiões do país. Acompanhe agora a reportagem de Michael Mendes, diretamente das ruas de São Paulo. Não dá para acreditar no preço da gasolina que a gente vai percorrer dos postos aqui em São Paulo. E é cada posto e é cada susto que a gente toma, né? Todo mundo, na hora que para o carro num posto de combustível para saber o preço do etanol, o preço da gasolina, a gente tem que até tomar um calmante, porque R$ 7,00 é um absurdo. E o que a gente está percebendo é que isso está acontecendo não só em São Paulo, não só na região sudeste, mas também na região norte e na região sul. O preço da gasolina já passa dos R$ 7,00, pode chegar a R$ 7,56. A gente está aqui na região da Consolação, tem até uma placa ali que eu vou descrever para quem está acompanhando a gente nas plataformas, no carro.
Você usando o aplicativo do posto, sai até mais em conta, aquele mais em conta salgado, sabe? Por exemplo, olha, o etanol R$ 4,29, ele chega a R$ 4,39. Se você colocar o preço na bomba aqui, ele está R$ 4,59, então tem um desconto de quase 20 centavos. A gasolina nesse posto aqui, R$ 6,99, a gasolina comum. E a gasolina aditivada chega a quase R$ 7,20. Então, só no mês, teve uma alta de 2,2%. Ninguém está aguentando mais essa cotação aqui no Brasil do preço do combustível ser taxado como de forma internacional. Eu já fiz várias matérias, conversei com vários especialistas. Há quem defenda essa tese de que o preço da gasolina tem que ser taxado de forma internacional aqui no Brasil. E o salário mínimo que não acompanha essas séries consecutivas de aumentos, né? Para político, tem político que está achando, por exemplo, que o preço da energia elétrica está normal ter uma subida tão drástica desse jeito. Eu conversei com 2 motoristas aqui nesse posto e eles contaram para mim que normalmente abasteciam um carro por uma média de 220, agora está chegando a quase 280. Deixa eu conversar com um rapaz aqui, que ao vivo é assim mesmo, a gente vai batendo um papo. Migão, tudo bem? Bom dia. Tá difícil digerir esse preço da gasolina, mais de R$ 7,00. Qual que é a sua opinião sobre isso? Complicadíssimo, muito difícil. Tá bem difícil mesmo. Tem político que acha que é normal. Com certeza, né? Você vê aí pelo que eles falam. Quanto que o senhor gasta para encher o tanque? Eu costumo usar a gasolina R$230, R$240. Antes desses aumentos, quanto o senhor pagava? 150, não chegava a 150. Que diferença, hein? Pois é, quase o dobro, quase 100%, né? Tem recado para alguém aí para falar como é que esse preço está tão abusivo? Eles deviam ter um pouco mais de consciência e pensar um pouco mais no que eles estão fazendo, né? Não tá fácil. Antes dos aumentos consecutivos, ele gastava em média de R$160. Agora, está passando da casa dos 200. Como que a gente faz com esses aumentos consecutivos, né? Já que o salário mínimo continua desse tamaninho. Gasolina em alta e salões do automóvel em baixa. Com toda a globalização, site com lançamentos das últimas novidades do mercado automotivo, canais de YouTube com testes de veículo, você ainda assim pagaria ingresso para um salão do automóvel? Pois é, a Covid-19 não foi a única responsável pelos cancelamentos ou realizações dos tão esperados salões do automóvel. Para abordar esse tema aqui no Máquinas na Pan, nós convidamos o jornalista Silvio Menezes do programa Carro Arretado, lá do Recife, que cobre o setor há mais de 20 anos e com credenciais para os principais salões do planeta. Por que essa falta de interesse, Silvio, das principais montadoras em participar dos salões do automóvel? Porque as montadoras entenderam que aquele modelo ele não é mais interessante como foi no passado. Até porque muitos fabricantes gastam milhões de reais para estar numa feira como essa daí. Eu lembro que durante o Salão do Automóvel de São Paulo, na verdade dessa última edição, que ela não aconteceu, tá? Algumas pessoas falavam que alguns estandes podiam passar de 20 milhões de reais. E eu conversando com gente de montador e eles realmente diziam que facilmente poderia ser aí uma outra marca. Claro, não são todas, dependendo do porte da montadora, esse dinheiro aí ia embora sim. E passou a ser inviável. Eu estou falando aqui porque para você montar toda uma estrutura daquela, com centenas de pessoas trabalhando durante, sei lá, 15 dias, com montagem, com infraestrutura, alimentação, com festa, com show, né, com segurança, limpeza e o pagamento do espaço, então aquela coisa, importação de carros, né? Então muitas vezes o cara trazia um carro lá de fora para dar um show aqui. Quanto é que não ia gastar com isso e com tantas outras coisas? E quais as outras opções, então, que os fabricantes têm para apresentarem veículos? São feiras, que não necessariamente seja o salão do automóvel, não é? O importante é que só voltar um pouquinho para a gente falar aqui do Salão do Automóvel de São Paulo, que ele não aconteceu essa última edição, ele na verdade estava programado, os organizadores da feira se movimentaram, tentaram fazer, mas os fabricantes disseram não quiseram mesmo, porque aquele modelo realmente não atendia mais. E aí,
logo em seguida veio o Covid e a coisa aí se espalhou pelo mundo. Alguns países lá fora realmente cancelaram por conta do Covid, mas no Brasil não. Foi realmente aqui a desistência de muitas marcas. Então essa é uma observação muito importante da gente falar, tá? E os salões e lá de fora, qual que é a sua leitura? Cada país aí tem a sua particularidade, uns são mais conservadores, e aí seguram um pouco mais, mas a gente já viu essa movimentação, a gente já conversava com o executivo lá de trás, e eles já não acreditavam, né, naquele modelo tão conservador de salão do automóvel. E eles acreditavam sim, que deveria haver essa mudança, ela começou a acontecer. Já tem uma feira nos Estados Unidos de tecnologia que eles levaram muitos carros para lá, e realmente o carro foi um grande destaque, não é? Porque os carros de hoje eles se transformaram em verdadeiros computadores. Então muita gente conseguiu mostrar a tecnologia no carro, né, que é um instrumento aí de uso diário de todos nós e que fica até fácil do entendimento, a aplicação daquela tecnologia no dia a dia, a melhoria. Então realmente as pessoas os carros têm ganhado muito espaço nesse tipo de evento. E os próprios fabricantes, né, aqui acreditam que esse é um caminho mais próximo. A própria internet ajudou a acelerar essa coisa. Não faz sentido você pagar aqui milhões de reais para fazer uma festa, que é o salão do automóvel, e não vender um carro. Então, isso aí, os próprios concessionários, que têm muita força, né, perante os fabricantes, eles dizem, não vamos dar festa para os outros, não. Vamos fazer esse incentivo aqui, outras ações locais, vamos distribuir essa verba para que eu possa trabalhar localmente com as minhas ações, com o que eu imagino, falar com o meu pessoal aqui, até você imaginar aqui que o Brasil, né, cada região tem a sua particularidade, tem um mercado muito específico. Certamente o mercado de São Paulo ele é muito diferente do de Recife, né? A gente está falando aqui de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Então cada você tem realmente aqui uma parte, um consumidor diferente. E o concessionário precisa trabalhar diferente. Porque muitas vezes a mensagem nacional ela não atinge o cara lá da ponta da região, dependendo de onde ele estiver. Então muitas vezes é melhor que o concessionário faça esse papel de se comunicar com o povo dele. Esse movimento tem acontecido realmente, Alex, e eu que tive a oportunidade aí, inclusive com você aí, a gente já cobriu alguns salões aí pelo mundo, né? Eu pude perceber que essa mudança já vem acontecendo. E outra observação, já que a gente está falando aqui de salão do automóvel, eu gosto de bater muito nessa tecla, porque muita gente perguntava, e aí, como é que é o salão lá fora, quando a gente está cobrindo um salão desse aí fora? Eu particularmente, e felizmente, já pude cobrir vários deles. Eu tive no Salão do Automóvel de Tóquio, já tive de Frankfurt, Paris, Detroit várias vezes, de Buenos Aires, Genebra. Então, eu queria só frisar essa coisinha aqui, só para vocês entenderem bem. O Salão do Automóvel, que é realizado no Brasil, ele ainda é um dos melhores do mundo. O padrão ele é muito equivalente em todos esses que eu falei aí. Então, realmente são grandes salões, tá? E o Brasil sempre foi uma excelência nisso, até pela importância do mercado globalmente. Então, é isso aí. Uma pena que ele aos poucos ele esteja perdendo força, e eu torço aqui para que ele continue um pouco mais, mas na certeza de que ele certamente vai dividir espaço com outros tipos de feira. Valeu, Alex. Beijo grande aí para todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tchau. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.